esse é o meu ponto de vista, não tá certo nem errado, é só uma interpretação de uma leitura. Quando eu encontrei esse livro, ele estava na minha estante. Eu nunca tinha lido Clarice Lispector, mas eu já tinha visto a entrevista dela lá na TV Brasil, se eu não me engano, e depois alguns vídeos de alguns professores falando no YouTube o que era Clarice Lispector e a sua obra. Mas eu nunca tinha visto os livros dela. Até que eu achei esse livro e falei, bom, vou ler, né? É um livro para o final de semana, é um livro fino, pequeno. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Nova Fronteira. E eu gostei muito dessa capa por conta dessa flor aqui, me chamou muita atenção. E eu comecei a ler. Então, mas o que se trata desse livro, né? Esse livro, ele apenas contém 2 personagens, que é a Lori e Ulisses, tá? A gente vai ver a história de Lori e, na verdade, não só ver a história, você vai entender uma aprendizagem que Lori vai passar ao longo desse recorte. Por que eu digo recorte da vida dela? Porque a Clarice, no começo, eu estranhei muito a leitura, eu não estava acostumada com a leitura, eu tive um estranhamento, primeiramente porque ela começa com uma vírgula. Então ela começa com uma vírgula e eu falei, nossa, será que é porque a minha edição tá muito antiga? Deve ter tirado uma página, né? Mas não, realmente depois eu verifiquei as páginas e vi que estava correto. Então, Clarice começa com uma vírgula e no final do livro termina com 2 pontos. Então, o que a gente interpreta aqui, né? Que seria apenas um recorte da vida de Lori. Por isso que ao fechar o livro, eu entendi completamente o título, né? Por que se chama Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres? Porque a gente vai ver apenas uma aprendizagem de Lori. Então, o que é essa personagem, né? Essa personagem, ela é uma mulher professora. Eu imaginei que ela não tinha nem 30 anos, por volta dos 30 anos aí. Ela é uma mulher independente, mora no Rio de Janeiro, de frente para a praia, lá em Ipanema. E ela é uma mulher de classe média, recebe mesada do pai também, mas é uma mulher que trabalha, que estuda e é muito dedicada. Só que quando nós vemos quem é Lori, nós percebemos que Lori ela tem um obstáculo a ser superado. Que obstáculo que é esse, né? Ela, através das experiências que ela tem, ela cortou qualquer tipo de dor. Então ela não vive, ela não tem muitas experiências na vida porque ela cortou qualquer tipo de dor. Ela é uma mulher solitária que vive sozinha no apartamento, é uma professora do primário, mas ela cortou qualquer tipo de dor, então ela não tem muitos amigos, ela tem uma amiga só, que é uma cartomante, que não cobra nada para ela, sessão, nada, e qualquer tipo de relacionamento que ela tem, ela não se entrega. E quando ela encontra o outro personagem, que é o personagem chamado Ulisses, ela vai ver um obstáculo, ela vai ter um obstáculo, que é Ulisses percebe que ela não consegue se entregar de corpo e alma e ele fala, olha, eu só vamos ter algo a mais, algo mais carnal, se você superar esse medo, né? Então eu acho muito engraçado
porque nessa literatura eu não imaginei que foi tão estranho essa literatura, esse livro é tão diferente do que eu já estava acostumado a ler, que eu pensei, poxa, eu não imagino Lore e Ulisses como um ser humano, andando na rua, como se eu pudesse tomar um café junto com os dois. Na verdade, eu percebo que esse livro é uma mitologia, né? Um mito, porque é muito parecido com, por exemplo, a mitologia do Bhagavad Gita, o mito do Bhagavad Gita, né? Nós temos um personagem chamado Arjuna, né? E o Arjuna está no campo de batalha e ao tocar o sino o sinal para ter a guerra, ele hesita, ele tem medo, ele se questiona. E o contraponto dessa história é o mestre. Quem é o mestre nesse caso do Arjuna? É Krishna. Então Krishna vai convencê-lo da importância de enfrentar esse medo e de guerrear contra os seus inimigos, que no caso, na mitologia, os inimigos internos. Então aqui eu vejo que o narrador, a gente entra na cabeça de Lore, na alma de Lore, e não muito na alma de Ulisses, tá? Então a personagem aqui principal é uma só, que é Lore. Então nesse caso aqui eu vejo que tanto Lore quanto Ulisses faz parte de uma coisa só. Só que nesse momento, desse recorte desse livro, nós percebemos que essa essência única é dividida em dois, a dúvida e a certeza. Porque Ulisses, ele não é um homem perfeito, tá? Tem muita gente que eu percebi que tem raiva de Ulisses, porque ele é um cara... Quem que é Ulisses, né? Ulisses é um professor de filosofia e ele tem muitos conhecimentos, né? Não é à toa que Clarice coloca ele como um professor universitário de filosofia. Então ele é um homem que gosta de pensar, ele é um homem que está num período já um pouco mais adiantado do que Lore, nesse caso dessa aprendizagem que ela tem. Então ele não é um homem perfeito, ele é um homem que gosta de explicar muito para ela. Ele é um homem que muitas vezes diminui Lore, mas nesse requisito da dor, ele quer se entregar, porque ele já passou por esse estágio que ela tem, que ela está nesse momento, né? Então, esse aprendizado, você vai ver que ele já superou. E para os dois serem um só nesse caso, ele precisa esperar Lore estar pronta, né? O que eu acho interessante é que ao longo da leitura a gente vai perceber que no comecinho da leitura, quando os dois vão se encontrar e etc., a gente tem muito, a Clarice coloca muito o lado animal de Lore. Então nesse momento, no começo da leitura, a gente vai ver muito a palavra fêmea, a palavra instinto, né? Então ela está nesse momento animal e quando ela se depara com esse outro lado, Ulisses, né? Esse outro personagem que é ela mesma, que é Ulisses, ela começa a ter medo. Então ela tem medo de tudo, porque ela tem medo de se entregar, ela se questiona, ela tem raiva, ela vê se ela hesita, e Ulisses a espera, tá? Então a gente vai ver aqui nesse livro, ao longo de anos que eles vão se encontrar, tá? Sem nenhum beijo, sem nada, só apenas conversas. E no começo, eu acho interessante como que Clarice, ela é muito metafórica, e muito poética também, porque como que ela vai passar essa sensação de que Lore não está pronta? Quais simbologias a Clarice coloca aqui?
é a simbologia da água, ou melhor, a falta da água. Então, no começo, além desse lado instintivo que Lori tem, ela é seca. A Clarice coloca dessa forma, que ela é uma personagem seca. Se você pensar, ela mora no Rio de Janeiro e ela não transpira. Ela não transpira, ela não sente sede, a boca dela é seca, ela não bebe água, ela não sente sede. Então, ela é uma mulher que está nesse período sem esse elemento água. E pelo que eu percebi ao longo da leitura, tem muitos elementos místicos aqui, tá? Então, Clarice, me parece que ela tem muitos conhecimentos místicos, né? Então, o que seria esse elemento água? As emoções. E, logicamente, uma mulher, ou melhor, o ser humano que tenta cortar a dor, ela restringe qualquer tipo de emoção. Então, faz sentido a nossa personagem aqui, que é o ser humano com medo de se entregar, com medo de pular no abismo do novo, ela estar seca. Então, literalmente, é uma mulher que não transpira. E ao longo do tempo, você vai vendo os elementos água sendo adicionados no cenário, sendo adicionados no próprio corpo de Lori, né? Então, essas emoções que estão representadas através da água vai sendo adicionadas ao longo da nossa leitura. E qual que é o marco principal, né? Quando Ulisses a convida para tomar um banho de piscina. Então ele liga para ela e fala assim: olha, você quer vir no meu condomínio? Tá um dia bonito, você gostaria de vir? E ela, com medo de que Ulisses não a queira mais, se ela fala não, ela cria uma coragem e compra o maiô e vai. Só que neste momento, quando ela se depara com aquilo, ela tem vergonha do próprio corpo. Ela não quer mostrar o corpo que ela tem para Ulisses e para a galera toda que está na piscina. Só que Ulisses percebe isso e vê que ela tem vergonha do próprio corpo. Então, nesse momento, Ulisses ainda fala: Lori, olha aquela garota, aquela mulher de maiô vermelho. Ela não tem medo de ter um corpo. Você tem medo de ter uma alma e de ter um corpo. E nesse momento ela sente um impacto e ao longo das conversas na piscina, você vai vendo que ela vai se questionando, vai ficando mais relaxada e nesse momento da piscina você vai ver que vai tendo mais elementos com água. Eles vão no restaurante, tá chovendo. Essas conversas ao longo do tempo, ela vai tendo suor, vai criando suor, vai pingando de suor, a boca dela fica úmida, até que chega um momento máximo que é maravilhoso, quando ela vai à praia. Ela é uma mulher que mora em frente à praia, mas nunca vai porque ela não gosta de gente. A praia é muito cheia. Então ela vai de madrugada e nesse momento ela se entrega ao mar. E aí a gente para pensar, tem um elemento que tem mais água. Todos os rios desemboca uma coisa só, que é o mar. Então, se a gente interpreta que a água nessa leitura aqui significa as emoções, a intuição, esse lado que ela tenta negar, quando ela se entrega no mar, é como se ela se entregasse para suas próprias emoções. Então, é um ponto tão transformador para ela, que quando ela fala para Ulisses, ela percebe que falar é tão pouco quando ela teve essa experiência, né? E além disso,
eu percebi também, eu vi alguns outros vídeos, que eu achei interessante o pessoal falando, né, que o Ulisses tem uma parte lá falando assim, ele tem um pouco de mansplaining, ele é um cara meio palestrinha, pelo que eu falei também, né, ele não é um homem perfeito, tá? Ele é um homem resolvido na aprendizagem que Lore tem que passar. Mas há outras aprendizagens que ele tem que passar. Mas como a história não é dele de fato, a gente está vendo a alma de Lore aqui, a história é dela. A personagem é ela, é o ser humano que está em dúvida, que hesita. Quando ele fala para ela, Lore, você é antiga, você pode colocar roupas da moda, mas eu não estou falando literalmente, tá? Eu não lembro literalmente o que mas você é antiga. Você seria uma sacerdotisa? E aí eu falei, nossa, e tem gente que ficou meio bravo assim, falou, nossa, esse cara meio tóxico, né? Mas é claro que se você for ver literalmente, o cara é meio tóxico mesmo. Mas se você vê como uma história metafórica, como uma história que não é dois seres humanos, mas sim um ser humano que está conversando com a sua outra metade que já aprendeu. São duas essências aqui. Uma essência chamada Lore e uma essência chamada Ulisses. Só que essas duas essências, para se transformarem em um só, os dois têm que estar pronto. Tem que estar pronto para se juntar, para fecundar. Então, Lore, eu percebo que ela sim é uma sacerdotisa. Por que eu digo isso, né? Porque a Clarice, em todos os momentos, ela coloca coisas místicas aqui e ela não tem vergonha de dizer que é algo místico aqui. Então, como eu percebi que a gente está se tratando de uma interpretação tão profunda que se torna oculto, então eu pensei, poxa, a melhor amiga de Lore é uma cartomante. Ulisses fala para ela se ela tem um ar de antigo, ela tem um ar de sacerdotisa. Tem muitos elementos simbólicos aqui. Então, o que é a sacerdotisa, né? Lá no começo do livro, a gente vê que própria Lore reconhece que ela é uma mulher lunar. Então, o que é essa lua? Ela está no momento da intimidade dela, de descobrimento dela. Ela gosta de se banhar nas luzes lunares, à noite. Ela é uma mulher noturna. Ela gosta da noite, de ficar na noite, porque ela é uma mulher lunar. E eu achei tão interessante isso que eu tive até que perguntar com o professor de magia que eu tenho, né? Porque como tem elementos tão místicos interessantes, faz todo sentido, né? O Ulisses dizer que ela é uma sacerdotisa. Aqui é uma carta do tarô e essa carta do tarô representa a sacerdotisa. E aqui embaixo, olha o que tem, uma lua. Então eu fiquei pensando, caramba, né? Pode ser que eu esteja errada, mas Clarice definitivamente não, mas Clarice parece que sabe de coisas místicas, que sabe de coisas ocultas e que isso tudo é metafórico. Então não tem como, engraçado que ao longo da leitura eu não imaginei o rosto de Lore, eu não imaginei o rosto de Ulisses. Eu não consegui ver isso, eu não consegui ver rostos, eu consegui só ver duas essências conversando com si só, conversando, batalhando, e essa é a Lore hesitando, com medo, e tem essa transformação ao longo do livro que é maravilhoso. Você torce por essa essência superar esse medo. E que aos poucos você vai vendo ela superar, né? Então, a Clarice ela coloca muitos elementos de água,
mas você vai vendo que a Lori está no momento da estranheza do normal. Então, o que era normal ela ver uma batata, ali é a batata. O que é normal ela ver uma maçã é a maçã. Então, ela coloca todas as normalidades como algo estranho. Ela se estranha. Por que que tem esse estranhamento, né? Porque ela está nesse momento de superação. Então, a gente vai ver essa personagem, parece uma jornada do herói, ela nega isso, e tem uma parte do livro que ela telefona para a amiga dela, que é a cartomante, e pergunta para ela se ela deve ir para uma festa que ela tem que ir. Aí a cartomante fala assim: olha, Lori, quando eu te conheci, você era a mulher mais linda da festa. Você é didática, você é inteligente, você é linda. Só que quando eu vi você, eu percebi que você não se conhece assim. Então, vá. Não precisa do outro. Vá sozinha, vá nessa festa, se entrega. Só que o que eu achei muito interessante é que quando ela começa, ela falou assim: tá bom, vou pra festa. Quando ela começa a se vestir, ela se veste como a antiga Lori. Porque a gente tem que perceber que ela está numa jornada aqui. Então ela coloca vestidos, ela se maqueia. A maquiagem aqui, gente, eu vi que muita gente também teve essa coisa, né? Não, porque o Ulisses não gosta que ela usa muita maquiagem, não sei o que, um cara meio sem noção. Mas a maquiagem aqui eu interpretei diferente, não literal. Eu interpretei que a maquiagem aqui significa uma máscara. Então, o Ulisses aqui, ele quer ver a essência verdadeira da Lori, né? Então, quando ela vai para a festa sozinha, ela se maqueia, e Clarice coloca aqui exageradamente. Só que nessa preparação para a festa, ela vai se estranhando. E ela começa a ver que tem alguma coisa errada ali. Ao chegar nessa festa, ela se decepciona. Há uma grande decepção, ela começa a não gostar do que está acontecendo ali, e ela olha alguns amantes que ela tinha no passado e se sente decepcionada com ela mesma, porque ela não sente nenhuma atração física. Nada, não sente nem física, nada. Ela fica triste. Então, quem é esses amantes? É o passado dela. Então, ela está realmente numa transição de uma antiga Lori, desse lado instintivo, para uma nova. E nessa transição, obviamente, que há um estranhamento, que há uma negação. E além de tudo isso, como eu havia dito, a Clarice não coloca, não tem vergonha de colocar que é um livro muito espiritualista, tá? E aí você interpreta da forma que você achar melhor, que ela tem em cada página, se for assim, não em todas as páginas, mas você lê uma página, pula para outra página, sempre tem a palavra Deus. Então, aqui nesse momento, há muitos questionamentos, e ela não é uma mulher religiosa, mas ela se questiona. Questiona esse "o Deus". Ela fala "o Deus". E tem até uma parte que Ulisses fala: por que você fala "o Deus" e não "a Deus"? Fala: não, porque é o substantivo, mas no sentido de substância. E no começo, no meio e quase no fim, ela começa a se questionar quem é esse "o Deus", ela começa a ter raiva desse Deus, ela começa a amar esse Deus, ela começa a aceitar esse Deus, e no final ela sente que está em comunhão. Então, esse Deus sempre está presente na obra, sempre, sempre. Eu acho que eu contei assim mais de 40 vezes e um pedacinho, não peguei o livro todo, mas eu fiquei curiosa para saber quantos a palavra Deus tinha, porque tinha muito. Em todo o pensamento, o narrador coloca ela se questionando
que é isso? O que está acontecendo? E tem uma parte que eu acho muito interessante, que ela reza para ela mesma. E quando ela reza para ela mesma, ela reza automaticamente para Deus. Então ela pede que ela tenha forças, ela pede que ela consiga superar essas barreiras. E ela sabe que quando ela reza para ela está rezando para esse Deus dela. Então, ao longo do livro, você vai vendo que há uma aceitação, né? E para fechar, quando ela, além do, agora eu vou falar um pouco do Ulisses, né? Porque é o sábio aqui da jornada do herói, né? Então, ele ensina muita coisa para ela, ele faz muitas perguntas que ela aceita, e só que tem um momento que eu acho lindo, que é para os dois estarem em comunhão, estarem juntos, virarem um só, ela precisa estar sozinha. Então tem um momento que ela estranha, repele Ulisses, e tem um outro momento que ela sente necessidade dele, dependência dele. E tem um outro momento que é o momento da solidão. Só que essa solidão é diferente do que era do começo. Essa solidão é uma solidão consciente. Ela está consciente de que ela precisa dessa solidão. Então ela fica durante algum tempo sozinha, sem contato com Ulisses, às vezes um telefonema dizendo que ela não está pronta ainda. E Ulisses, todo momento, respeita isso, porque sabe a importância desse espaço que ela tem. Porque, primeiro, ela teve a negação, segundo, ela teve uma aprendizagem, e agora ela tem que internalizar essa aprendizagem sozinha. Ela tem que ser autodidata. Tem muito dessa palavra também, autodidata. Ela tem que aprender sozinha. Então, quando ela aprende sozinha, ela começa a ver que a vida dela antes, como professora, ela era distante também dos alunos do primário. Ela não tinha muito contato, porque ela é uma mulher que quer repelir a dor. Só que ao longo ela começa a se importar. Ela compra guarda-chuvas vermelho, roupas vermelhas. E o que é esse vermelho aqui? Esse vermelho para mim representa a vida. Então a Lori está adicionando cor na vida dela. Vida. Né? Então o vermelho ele tem muito disso. Lembra o sangue, que lembra a vida. Então ela começa a comprar guarda-chuva vermelho, a usar um suéter vermelho, até Clarice coloca, o guarda-roupa dela está escarlate. Porque aqui ela começa a adicionar esse vermelho. Né? Então quando ela olha para o outro e se permite conversar com o outro, se importar com o outro, e ela fala isso para Ulisses, que está comprando coisas para ajudar os alunos, etc., Ulisses olha para ela e fala, você está pronta. Está na hora de nós estarmos juntos, de fato. E nesse momento, é muito legal, porque você percebe mesmo que ela está pronta. E Clarice coloca toda a jornada dela, muito metafórico, com muita água, com muitos elementos, e você percebe que ela está pronta. E o que é estar pronta? O que é nessa história aqui, o estar pronta? Né? Quando ele vê que ela está se importando, que ela está com a paz interna, ela tem um momento de êxtase, no qual cai a chuva e ela entra, ela se permite a chuva cair nela e ela não sabe o que é a chuva e o que é ela, que, de novo, ela se permite as emoções entrarem no corpo dela. Quando ela tem isso, há uma paz, uma tranquilidade, e você vê que Lori mudou. Lori já é outra mulher. E aí,
aqui na história eles têm um momento carnal, né? Quando Ulisses percebe que ela está pronta, eles têm um momento carnal e os dois têm essa fecundação, os dois viram uma coisa só. Né? Então, como assim? Né? Aí eles até pensam no casamento, etc. Mas a jornada, você vai percebendo ao longo do livro que há essa superação. E por isso que se chama Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Porque Ulisses fala para ela, você vive na dor. Você não sabe disso. Você quer repelir a dor, mas você vive nela. Porque você, da mesma intensidade que você vive na dor, você pode viver na alegria. Então se permita. Né? Então faz todo sentido esse título. Uma aprendizagem que é aprender a deixar as coisas fluírem, a se permitir viver, né? A não criar uma casca, a repelir todas as experiências do mundo para você não sofrer, né? Ou o livro dos prazeres, porque é possível você sim viver com prazer. E não só o prazer carnal, mas sim o prazer de qualquer coisa que estiver na sua vida. Porque Lore coloca e vê isso em toda a sua trajetória, em todo o seu apartamento, ela vê coisas especiais. E que antes ela não via. Né? Então é um livro realmente magnífico. Né? A gente pode até colocar também uma outra analogia do mito. O mito da... me fugiu a memória agora, o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera para mim é um mito. Catherine, né? Ela é uma mulher que está com medo de se entregar ao anjo da música, que é o Eric. Que é o mestre, né? Que é o sábio. E Raul é o outro lado que puxa ela para o lado instintivo, que é o lado das máscaras. De novo, máscaras aqui. Né? Então, aqui nesse momento, você vai vendo que a maquiagem, que essa casca, que esse lado não verdadeiro dela, que é metafórico, tá? Vai sumindo. Porque quando os dois têm esse momento carnal, ela está sem maquiagem. Que significa ela é ela mesma ali, naquele momento. Né? E além disso, a gente pode colocar também o nome Lore e o nome Ulisses. Então, quem é Lore? No livro, Clarice coloca também. Lore é um apelido de Lorelei, que é uma sereia que encanta os homens, os pescadores. Né? E Ulisses, a palavra Ulisses, é da Odisseia. Né? Da Odisseia, eu tenho esses livros aqui que são o resumo, né? E que é o quê? O homem que anseia chegar na sua terra e encontrar o seu outro lado, que é Penélope. Né? Então, Ulisses faz esse papel de ansiar pela espera. Né? Ele tem toda uma trajetória também que espera ela, esse momento que ela está pronta para se entregar. E aí eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente não se entrega de cabeça para o outro de uma forma completamente superficial? E não para o outro, mas para as coisas. Como a gente faz tudo de uma forma automática, não tem esse momento de espera, não tem esse momento de recuperação. Né? Às vezes a gente precisa desse momento para se recuperar de um passado. Não é fácil, mas é necessário. Né? E tem uma parte aqui também do livro que é o que Ulisses... Eu acho fascinante porque é um texto que Ulisses fala o porquê que ele está esperando ela.
Temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação para não nos envergonharmos de ser inocentes. Não temos usado a palavra amor para não termos de reconhecer sua contextura de ódio, de amor, de ciúmes e de tantos outros contraditórios. Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é outra coisa. Temos disfarçado com o falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Temos disfarçado com o pequeno medo o grande medo maior e por isso nunca falamos no que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Não temos adorado por termos a sensata mesquinhez de nos lembrarmos a tempo dos falsos deuses. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos não fui tolo. E assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos-nos temido um ao outro acima de tudo. E a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Mas eu escapei disso, Lore. Escapei com a velocidade com que se escapa da peste, Lore. E esperarei até você estar mais pronta. Nesse requisito, Ulisses superou o que ela precisava superar. Bom, eu acho que o vídeo está ficando muito longo. Eu poderia ter falado muitas outras coisas, ter citado muitas outras frases, outro pedacinho de texto. Tem uma coisa aqui que eu acho incrível, que o Clarice, ao escrever esse livro, se arrependeu. Ela não gostava desse livro e eu fiquei assim, nossa, que coisa, porque para mim foi tão infinitamente cheio de emoções. No começo houve uma estranheza, no meio houve uma paixão e quando eu fechei o livro eu amava a obra, amava a Clarice e amava tudo que essa obra representa. Enfim, né, uma porta de entrada, foi uma porta de entrada para eu gostar de Clarice e espero ler outros livros dela. Eu espero que vocês tenham gostado, é apenas uma interpretação, não é a mais verdadeira, mas é apenas um ponto de vista que eu tive.